Bom, minha gente, rapidamente, vou falar aqui um pouquinho sobre derivadas sucessivas e daí a gente retorna lá para aquele outro texto, tá bom? Então, se eu tenho uma função, eu vou até mostrar para vocês por meio de exemplo, tá? Se eu tenho uma função do tipo, sei lá, 4x ao cubo, né? Vou começar por essa mais simplesinha aqui. A derivada primeira dela, ou seja, a primeira vez que você deriva, vai ser 12x ao quadrado, né? Como a gente já tinha visto antes. Desce o 3 e subtrai uma unidade lá do expoente, tá? Aí, se eu derivar novamente essa derivada, ou seja, se eu fizer f' de x derivada, aí isso aqui a gente chama de f duas linhas de x, tá? Ou y duas linhas, né? Isso seria a derivada da derivada, ou seja, 24x. Para essa função, né, a gente ainda pode derivar uma terceira vez, que aí vai ficar 24. Né? Se eu derivar uma quarta vez, aí vai botando um número romano, tá? Se eu derivar uma quarta vez, aí isso vai ficar zero, né? E daí em diante, se eu derivar a quinta vez, a sexta vez, isso vai dar zero. Tem função que a gente deriva infinitamente e não dá zero, como as funções exponenciais, tá? Mas as funções polinomiais, vai chegar um ponto que ela dá zero e daí dali em diante vai zerando tudo, né? Em termos daquela outra notação, né, que a gente faz assim, df, dx, essa é a primeira derivada, né? Então, vamos colocar assim, usando essa notação aqui, isso ficaria 12x ao quadrado. Aí, quando eu vou derivar de novo, aí isso fica assim, né? A derivada em relação a x de df dx. Aí, por isso que é comum a gente escrever d2f dx2, assim, tá? Aí a derivada segunda, que aí é 24x, e daí sucessivamente, tá certo? Bem, por exemplo, vou dar um exemplo aí de uma outra função. Se eu pegar y igual a, sei lá, e elevado a 2x, tá? Como é que eu derivo essa função? A primeira derivada vai ser derivada de 2x, que é 2, elevado a 2x. Então, u' é elevado a u. Lembra disso? Se eu tiver y igual a e elevado a u, aí y' é u' é elevado a u. Por isso que fica derivada de 2x, que é 2, vezes e elevado a 2x. Se eu derivar a segunda vez, isso vai ficar 2 vezes, aí de novo, 2 é elevado a 2x, que vai dar 4e elevado a 2x. Se eu derivar a terceira vez, né, aí vocês já vão perceber que isso vai dar 8e elevado a 2x. E assim vai. Então, você vai ver que esse coeficiente aqui vai sendo sempre multiplicado por 2. Tá? Então, isso é o que a gente chama de derivadas sucessivas. Tá? Agora, vamos voltar lá no texto e a gente vai precisar só da derivada segunda, só até a derivada segunda para resolver nossos probleminhas nosso problema de máximos e mínimos, tá? Então, para o que a gente precisa aí é só máximos e mínimos. Eu cliquei errado aqui, é aqui. Tá. Então, vamos lá para a nossa sessão anterior de máximos e mínimos, que a gente estava aqui, né? Bota lá. Então, a gente tem um teorema aí, que é o critério da derivada segunda, que é aqui que eu estou, para a classificação dos extremos. Então, vamos lá. Seja f uma função derivável no intervalo AB e C é um ponto desse intervalo aberto, com derivada nesse ponto C igual a zero, tá? Derivada primeira. Se f admitir uma segunda derivada, né, ou seja, a derivada de segunda ordem, nesse mesmo intervalo, então a gente tem o seguinte critério. Se a derivada segunda dessa função aplicada no ponto C for menor do que zero, então C é um ponto de máximo relativo. E se for maior do que zero, é um ponto de mínimo relativo. Deixa eu dar uma explicada nisso daí, né? Por meio de gráfico, que aí vocês vão entender o que eu estou falando. Ó, vou usar um gráfico aqui bem conhecidinho de vocês,
que é o da parábola. Aliás, eu acho que eu vou pegar até essa parábola aquela mais corriqueirazinha, né? Aquela que passa aqui no ponto zero. É mais fácil da gente desenhar os gráficos. Então, aqui é o meu x, aqui é o meu y, essa função aqui é a minha f de x, tá? Não importa saber qual é o... Eu posso até colocar, tá? Só para ilustrar aqui, mas é só mesmo para vocês perceberem o que acontece, por que a gente envolve a derivada segunda aí, né? Vamos fazer o seguinte, olha, a minha f de x é x ao quadrado. Quem é a derivada? A derivada dessa função, né, é 2x. Como é que é o gráfico dessa função? É um gráfico, ó, agora eu estou fazendo o gráfico da derivada, tá? Aqui é x, aqui é y, esse é o gráfico da derivada, da f de 2x. F' de x, desculpa, tá? Então, ela passa no zero, né? Continua passando no zero, percebe? E ela tem uma inclinação, né? Uma reta 2x aqui assim. Então, aqui quando for 1, aqui vai ser 2, tá? Só para vocês terem uma ideia desse gráfico. Então, repara que o gráfico da derivada virou uma reta crescente, tá? Crescente. Aí, olha o que vai acontecer se eu fizer a derivada segunda dessa função. Vai ser 2, tá? Ou seja, a derivada da derivada, o que está mostrando aqui para mim, é que essa função derivada aqui, essa f', ela é uma função crescente sempre, né? Então, a derivada dela vai ser positiva. Mas se eu estiver analisando só nas proximidades do ponto onde a primeira derivada foi nula, né, que é o caso aqui, né, eu estou analisando só nesse ponto. Então, nesse ponto aqui, nas proximidades desse ponto, ela tem uma inclinação positiva, tá? Então, isso aqui é maior que zero aqui, sim. Então, isso aqui eu só estou querendo mostrar para vocês que é claro que os gráficos, né, no gráfico da derivada primeira, nem sempre vai ser uma reta. Mas nesse exemplo aqui que eu dei, está sendo uma reta. Mas a gente observa que quando você faz a derivada primeira no ponto, né, onde eu tenho um ponto extremo, né, vai passar pelo zero. Que é a derivada primeira aplicada nesse ponto vai ser zero. Mas a derivada segunda aplicada nesse ponto, ela vai ser positiva porque neste ponto, né, nas proximidades dele, eu tenho um sentido crescente para a minha função. Por quê? Repara aqui uma coisa, vou até trocar a caneta aqui, ó, vou botar vermelhinho. Pensa aqui uma coisa comigo aqui. Isso aqui é uma função, né? Essa parábola que está desenhada aqui, ela é uma função que você primeiro decresce, depois cresce. Então, olha o que vai acontecer com a derivada ao longo dos pontos, né? Vamos traçando as tangentes aqui. Ela é negativa, só que ela vai ficando uma negativa, né, mais próxima de zero, chega a zero e depois começa a crescer, a aumentar a inclinação dela. Então, ela vem de um valor bem menor, né, um valor negativo, né, bem menor, depois a inclinação vai ficando negativa, porém menorzinha, né, menos inclinada, tá? E depois até ela voltar a crescer. Então observa ela crescer. Então observa que a derivada está tendo um comportamento crescente. Ela está vindo de mais negativo e está indo para positivo. Entendeu? Então é isso que acontece. Por isso, né, que você analisa a derivada segunda naquele ponto. Se ela for positiva, isso indica que eu tenho um ponto de mínimo. Já se eu estiver analisando, vamos lá, isso aqui eu estou só analisando com vocês aqui para vocês perceberem que isso faz sentido, né? Já se eu estiver analisando, agora não vou desenhar a parábola não, vamos pensar aqui uma função assim, né? Vamos lá, aqui. Nesse ponto aqui, eu tenho um ponto de máximo, né? Nesse pontinho aqui, nesse C. Tá bem? Tá bom? Aí, olha o que vai acontecer com a derivada dela. Né? Ela começa com uma inclinação forte, né?
começa a suavizar a inclinação, ou seja, a inclinação dela está diminuindo até chegar em zero, né, e continuar decrescendo, né? Ou seja, a derivada primeira ela tem um comportamento decrescente, né? E por isso, né, a derivada primeira aqui, né, no ponto C, é zero, tá? Mas no intervalo que contenha o ponto C, vamos colocar aqui no intervalo AB, né? No intervalo AB, né, a f' de x, repara que ela é, menor do que zero. Né? Vamos colocar assim, não é que seja menor do que zero, peraí, é decrescente, né? Melhor dizendo, é decrescente. É isso aí. Então, o que acarreta que a derivada dela, ou seja, a derivada segunda, é menor do que zero. Entendeu? Então, sempre que eu tiver neste ponto aqui, se a derivada for menor do que zero, a derivada segunda, isso indica que ele é um ponto de máximo relativo. Então, esse é o critério. Tá? Eu vou fazer o seguinte, só para, antes da gente falar de concavidade, né, que é a próxima definição, essa aqui, ó, essas duas aqui, côncava para cima, côncava para baixo, tá? Antes de falar disso aí, eu vou resolver como exemplo, né, essa função aqui. Ou seja, vou encontrar esses pontos de máximo e mínimo absoluto aqui, como se eu estivesse, né, buscando esses pontos para essa função, tá bem? Então, deixa eu apagar isso aqui. Não tinha apagado antes. Rapidinho a gente apaga. Pronto. Daqui para baixo não vai precisar, não. Acho que a gente tem aí um espaço que dá. Vamos lá. Qual é a função aqui? Vou escrever aqui. Aquela função aqui. Esse exemplo aqui, como se eu estivesse calculando, né? Então, é tipo assim, determinar os pontos de máximo e mínimo relativos da função x ao cubo menos 4x ao quadrado, f de x igual a x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 4x. Né? Então, bom, como a gente faz? Essa função é uma função polinomial, portanto, ela é derivável em qualquer ponto. Então, ponto crítico aqui, por conta de derivada inexistente, eu não vou ter, tá? Mas eu posso ter um ponto crítico por conta de derivada nula. Então, vou até fazer em vermelhinho, porque é a solução do exemplo, né? Então, eu vou fazer a primeira derivada. A derivada f' de x vai ser... Ah, desculpa, tá errado aqui, ó. Aqui é o cubo. Pronto. Então, a primeira derivada, né? 3x ao quadrado menos 8x mais 4. Né? Aí, eu tenho que forçar isso aqui a ser igual a zero. É também complicado fatorar isso aí, né? Então, a gente vai resolver Bhaskara, né? Usando a formulinha lá, delta, parará, parará. Isso eu vou pular, porque vocês sabem fazer. Eu vou achar dois pontos críticos. Um, que é o 2/3, e o outro, que é 2, né? Isso. Tá? Vou achar esses dois pontos críticos aqui. Né? Você vai fazer Bhaskara aqui e tal, vai encontrar esses dois valores, essas duas raízes. Aí eu tenho que classificar, eu tenho que verificar, né? Esse ponto x1 aí é um ponto de máximo ou de mínimo relativo, né? O ponto x2 também é um ponto de máximo ou de mínimo relativo.
que eu vou fazer? Então, eu vou fazer a derivada segunda dessa função. Derivar a derivada. Então, fica 6x, derivando ali, né? Menos 8. Aí, eu vou aplicar essa derivada segunda em cada um dos meus pontos. Então, eu vou fazer f duas linhas de 2/3. Isso fica 6 vezes 2/3 menos 8. Isso dá, né? Aqui dá 4 menos 8 menos 4. Como ela é negativa, então x1, que é igual a 2/3, é ponto de máximo relativo. Tá? E quando eu aplico a derivada segunda no 2, o que eu obtenho aqui? 6 vezes 2 menos 8, isso dá 4, que é positivo. Então, o x2 igual a 2 é ponto de mínimo relativo. Ou local, tá? Relativo. Exatamente como a gente encontrou lá no gráfico. Tá certo? Muito bem. Ocorre que, às vezes, quando você substitui aquele ponto cuja derivada é nula, tá? Na derivada segunda, ela continua zero. E aí, em que situação que eu fico? Poxa, eu só tenho como classificar se ela for positiva ou se ela for negativa. E se ela for zero? Como é o caso dessa função aqui, ó, conhecidinha de vocês também? Essa função aqui. Se eu tiver essa função aqui assim, é y igual a x ao cubo. Tá? Ah, beleza, tá. Eu faço lá a primeira derivada, que vai dar 3x ao quadrado igual a zero, né? Aí eu encontro um único ponto crítico, que é o x igual a zero. Ótimo. Aí eu faço lá a minha derivada segunda, que é 6x, e quando eu substituo essa derivada segunda no zero, dá zero também. E agora? Tá? Como que eu vou saber se esse é um ponto de máximo, de mínimo ou nenhum dos dois, né? Que eu já tinha até feito uma ilustração, né? Um ponto de inflexão, tá? Aí eu vou precisar analisar a concavidade, né? À esquerda e à direita desse ponto aí. Então, primeiro a gente precisa entender essa questão da concavidade. Então, vamos lá, que é o que está aqui. Uma função f é dita côncava para cima no intervalo AB, se a f' de x é crescente nesse intervalo. F' de x ser crescente indica que a derivada segunda é maior que zero, né? Que é o que está escrito aqui nessa proposição. Tá? Ou seja, se f é uma função contínua no intervalo, derivada até segunda ordem no intervalo AB, aberto, né? Se a derivada segunda for maior do que zero, então a função é côncava para cima. Se a derivada segunda for menor do que zero, então ela é côncava para baixo. Lembra da parábola? Né? Lembra? Só para fazer um parêntese aqui para vocês associarem as coisas. Né? Se eu tenho lá uma função ax ao quadrado mais bx mais c. Qual é a derivada primeira? A, 2ax mais b. Qual é a derivada segunda? 2a. Então, quem está mandando no sinal da derivada segunda é o a. Então, é por isso que a gente considera lá, quando o a é positivo, a parábola é voltada para cima. Quando o a é negativo, a parábola é voltada para baixo. Isso que tem a ver com concavidade. Tá bem? Então, mas você não tem concavidade numa função só quando a gente fala em máximos e mínimos, né? Eu posso ter uma função que é côncava para cima, tá? Sem ela ter ponto de máximo e mínimo. Essa função aqui exponencial, né? Y igual a E elevado a x, ela é côncava para cima. Por quê? A derivada primeira dela é ela mesma, E elevado a x. A derivada segunda também é elevado a x. E E elevado a x é sempre positivo para todos os valores de x. Então, ela é uma função cuja concavidade é voltada para cima. Tá? Então, pensando em concavidade, eu não preciso necessariamente
ter ali, né, dentro daquele intervalo, um ponto de mínimo ou de máximo. Eu posso analisar a concavidade da função sem que eu tenha, né, um ponto crítico, vamos colocar assim. Agora vem uma definição, que é essa daqui. Um ponto P, né, correspondente a CF de C, no gráfico de uma função contínua f, é chamado ponto de inflexão. Isso aqui é o que é a definição de ponto de inflexão. Se existe um intervalo aberto contendo C, tal que uma das seguintes situações ocorra. Então, vamos lá. Na letra A, f é côncava para cima em AC e côncava para baixo em CB. Ou seja, eu tenho uma função... Tá bom aqui. Eu tenho uma função côncava para cima e depois para baixo. Então, esse ponto aqui, né, um ponto C, ele é um ponto de inflexão, né? E eu posso ter também na outra situação, né? Quando eu tiver F é côncava para baixo em AC e depois côncava para cima em CB, aqui. Ela é côncava para baixo até um ponto C e côncava para cima, né, dali em diante. Significa que nesse ponto C eu precise ter uma derivada primeira zero? Não. Eu posso ter aqui uma derivada primeira, né, com uma determinada inclinação. Não necessariamente, me ficou ruim, não necessariamente nula. No caso da função x ao cubo, é nula, mas tem outras funções que não são. Quer ver? Eu preparei aqui no GeoGebra uma situação, tá? Olha lá. É o gráfico da função tangente. Eu peguei a tangente de x só no intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, porque senão eu ia ter um monte de curvinha vermelhinha dessa daí, tá? Se eu pegasse a função completa, né? Mas vamos analisar, né, o que acontece com essa função, né? Repara que quando o ponto A está aqui na origem, né, que ele é o ponto de inflexão, você tem aí uma tangente a ele positiva, né? Por sinal, né, pelo GeoGebra aqui a gente está vendo que passa no ponto 2,2, então a inclinação dela passa no 0, passa no 2,2, a inclinação é 1. Tá? Então, se eu fizer a derivada da tangente de x e aplicar no ponto 0, vai ser 1, tá? E vai, né? Depois eu até faço as contas na parte algébrica para vocês. E vocês vão observar que ao longo, né, desse ponto 0 até, no intervalo de 0 até π sobre 2, aberto, o que acontece, né, com a derivada primeira? Observa que ela vai crescendo, tá vendo? Ela vai aumentando a inclinação. Então, olha lá, tá vendo? Ela começa com 1 e vai inclinando, vai ficando mais forte a inclinação dela, tá? Então, isso significa que a derivada segunda, né, é positiva, porque eu tenho uma derivada primeira crescente, tá? A derivada segunda, nesse ponto aqui de inflexão, então, ela vai ser, quer dizer, derivada segunda em pontos aqui da minha curva, né, vai ser positiva, né, que seja constante, né, mas em cada um dos pontos a derivada segunda vai ser positiva. Agora, observa aqui, né, nessa outra parte aqui. Repara que, à medida que eu vou caminhando, a inclinação aqui, ó, ela vai diminuindo. Significa que a derivada primeira é decrescente, tá? Ao longo desses pontos aqui entre menos π sobre 2 e 0. A derivada primeira é decrescente, acarretando a derivada segunda ser negativa, né? Porque é a derivada de uma função decrescente. Eu posso até fazer como exemplo essa função, né? Já mostrei aqui o gráfico para vocês. Então, a gente pode ir lá fazer isso algebricamente. Então, vamos ver aqui. Vamos colocar aqui pontos de inflexão
Na verdade é ponto, né? Ponto de inflexão da função f, mas eu vou buscar lá do menos π sobre 2 até π sobre 2 em R, onde eu tenho f de x igual a tangente de x, tá? Ó, então, vou fazer o seguinte, o primeiro eu vou fazer, é só a primeira derivada. Eu vou fazer a primeira derivada. De tangente de x é secante ao quadrado de x. Lembra, eu preparei uma aulinha sobre função trigonométrica para vocês, um tempo atrás aí, né? Quando você tem um ponto aqui no círculo, né? Você vai passando uma tangente aqui assim. Aqui a gente marca secante, essa distância aqui é secante, e essa distância aqui é cossecante, tá? É sempre, então, associa sempre assim. Aqui não é o cosseno, então é a secante. Aqui não é o seno, então é a cossecante. Certo? Então, é secante ao quadrado de x. Essa é uma função. Repara que ela é positiva, né? A primeira derivada, ela é positiva em todos os pontos. De menos π sobre 2 até π sobre 2, porque eu estou levando sempre ao quadrado, tá? Professora, mas você não falou que ela é decrescente? Não, decrescente é a função, né? A função tangente de x, não, desculpa, é a f' de x, que é a derivada secante ao quadrado. Sim, não quer dizer que ela seja negativa, mas ela é decrescente. Né? Se você pegar um ponto aqui assim, vamos colocar aqui um ponto aqui, a secante, olha lá, a secante ela pega aqui. Conforme eu vou me aproximando do zero, ó, vou fazer um ponto mais afastado. Nesse ponto, a secante é aqui. Quando eu me aproximo do zero, a secante diminui, que vem parar a interseção aqui. Entendeu? Então, realmente, ela é decrescente até zero e depois ela volta a crescer. Não sei se vocês estão observando isso. Olha aqui, vou fazer outro círculo. Tá? Se eu pego um ponto aqui, né, faz uma tangente, ó, a secante é aqui, nesse ponto aqui. Conforme eu me aproximo do zero, né, eu estou lá desde menos π sobre 2, quando eu me aproximo do zero aqui, olha lá a secante, onde é que vai estar? Vai estar aqui. Quando eu chego no zero, a secante é 1, porque a tangente pega reta aqui, né? Conforme eu ando para cá, olha lá a secante, o que vai acontecendo? Já bateu aqui. Quando eu ando aqui, quando eu marco aqui, a secante já bateu lá, tá vendo? Então, você vai, o valor da secante vai aumentando. Então, de menos π até zero, ela é decrescente, a derivada. E de zero até π sobre 2, eu falei menos π, não, de menos π sobre 2 até zero, a secante é decrescente, tá? O valor da secante. E de zero até π sobre 2 é crescente. Professora, mas é o quadrado. Tá, mas né, o quadrado vai decrescendo ou vai crescendo junto, tá bom? Porque são todos valores maiores do que 1, sem problema. Bem, se eu fizer a derivada segunda aqui, lembra disso? Derivada segunda, qual é a fórmula aqui, né? A derivada de secante, se y for secante de x, y' é secante de x tangente de x, tá? Então, essa derivada aqui, como é função ao quadrado, vai ser 2 vezes secante de x vezes a derivada de secante de x. Vou fazer tudo bonitinho. Quando eu faço a derivada segunda, tá? Eu vou ter lá 2 secante de x vezes derivada de secante de x, que é
secante de x vezes tangente de x. Então, a derivada segunda é 2 secante ao quadrado de x vezes tangente de x. Aí é que eu vou analisar em que intervalo eu vou ter a f duas linhas de x maior do que zero, tá? E em que intervalo a f duas linhas de x é menor do que zero. O ponto onde isso vai, variar, vai ser justamente, né, no zero, tá? Então, a minha derivada segunda passa de maior do que zero para menor do que zero, ou seja, num ponto lá ela vai ser nula, e ao contrário, né? Ela passa de menor do que zero para maior do que zero, num determinado ponto lá ela vai ser nula. Então, em que ponto a minha derivada segunda é nula? É quando eu tiver 2 secante ao quadrado de x, tá? Vezes tangente de x igual a zero. Esse valor aqui é sempre diferente de zero, né? A secante é sempre um valor maior do que 1, né? Maior do que 1 ou menor que menos 1. Nunca é zero. Então, quem vai mandar no sinal dessa função, né? No sinal dessa equação aí, é a minha tangente de x. Quando que a tangente de x vai ser zero? Quando o meu x for zero. Tá? Então, o ponto x igual a zero é um ponto de inflexão. Você repara que se x está no intervalo de menos π sobre 2 até zero, tá? Então, eu tenho uma f duas linhas de x, olha lá, a derivada segunda aqui, ó. Se eu tiver num ponto de menos π sobre 2 até zero, vocês sabem que neste ponto aqui, como é que eu determino a tangente? Né? A tangente ela é marcada, vou fazer o círculo aqui, eu sou bagunceiro mesmo, não tem jeito. Na aula eu também bagunço o quadro todo. A tangente a gente marca aqui, nesse eixo aqui. Né? Então, quando eu tiver lá de menos π sobre 2 até zero, quer dizer, eu estou com um ponto aqui assim, né? A tangente, que você traça uma reta aqui, faz o prolongamento, olha lá. A tangente é negativa, né? Esse valor aqui é sempre positivo. Então, quem vai mandar no sinal da derivada segunda é a tangente. Então, se a tangente for negativa, a derivada segunda é negativa também, tá? E se eu tiver o valor de x entre 0 e π sobre 2, a derivada segunda vai ser positiva, porque a tangente vai ser positiva, né? Então, nesse ponto aqui, eu tenho concavidade para baixo, né? E aqui, nesse intervalo, eu tenho concavidade para cima, certo? Então, além disso, né, no ponto x igual a zero, isso vai ser um ponto de inflexão. Agora, note, esse é um exemplo difícil, né? Esse é um exemplo difícil. Os outros exemplos são mais simples, os que envolvem polinômios, são os que a gente vai encontrar lá nos exercícios do livro, né? São mais simples. Então, gente, se vocês quiserem para copiar, ter no caderno de vocês aí esse exemplo, né? Só para vocês observarem como funciona, tá? Então, nota, para você ter um ponto de inflexão, não necessariamente isso vai ser um ponto de derivada nula, tá? Vai ser um ponto crítico, não necessariamente, ok? Mas é interessante vocês conhecerem essa coisa da concavidade, justamente para poder saber classificar se um determinado ponto dado é ponto de máximo, de mínimo ou nenhum dos dois, que seria de inflexão. Né? Então, se eu achar uma derivada segunda igual a zero, né, é muito provável que seja, quer dizer, é muito provável, coisas podem acontecer. Ou ele é ponto de inflexão, ou não, ou ele pode continuar sendo um ponto de máximo ou de mínimo. Quer ver?
Outro exemplo aqui. Se você faz lá, pega uma f de x aqui, x elevado a 4. Isso aí é uma função também fácil, só boa para a gente avaliar. Quando eu faço a derivada primeira, isso dá 4x ao cubo, eu igualo a zero, né? Eu vou encontrar um único ponto crítico, que é o zero. Aí eu faço a derivada segunda, que é 12x ao quadrado. Quando eu substituo derivada segunda no zero, isso dá zero também. Ah, professora, então é ponto de inflexão? Não, vai ser um ponto de mínimo, tá? Por quê? Vamos analisar a concavidade. E se eu pegar, né, de menos infinito até zero, tá? Qual vai ser o sinal da minha derivada, derivada segunda? Qual vai ser o sinal da minha derivada segunda? Não importa, né? Mesmo que eu pegue um número negativo, quando eu elevo ao quadrado aqui, tá? Essa derivada segunda vai ser sempre positiva. Então, eu tenho aqui uma concavidade para cima. E se eu pegar do intervalo zero a mais infinito, a minha derivada segunda também vai ser maior que zero. Ou seja, eu também tenho uma concavidade para cima. Então, se não houve mudança de concavidade, isso vai ser um ponto de mínimo, né? Ó, o gráfico dessa função parece com uma parábola, ele só é mais abertinho embaixo, tá? Vamos fazer aqui, ó, 1, menos 1 e 1 aqui. A parábola ela passaria assim, essa função ela fecha mais aqui e abre mais aqui embaixo, tá? A parábola ela passaria por aqui assim, ó. Ficaria assim, tá mal desenhado pra caramba, peguei a beirada. Né? A parábola aqui ela abre mais e aqui ela fecha mais. Essa x ao quarta, ela abre mais aqui embaixo e fecha mais em cima. Tá? Mas é a função que eu boto lá no GeoGebra, para vocês perceberem, fica mais fácil que lá fica bem desenhado, né? Vamos botar um novo aqui. Já tenho isso gravado? Então não vou gravar mesmo. Ó, vou botar uma função aqui. Y igual a x. Eu tenho que botar assim. X a quarta. Olha lá, tá vendo? Compara com a parábola. Y igual a x ao quadrado. Olha lá, tá vendo? Viu o que eu falei? Ela fica mais, ó, né? A x a quarta é a laranjinha. Então, ela abre mais embaixo e fecha mais em cima, né? Mas você observa que no ponto x igual a zero eu tenho um ponto de mínimo, tá? E não um ponto de inflexão, porque a concavidade se manteve a mesma. Não houve uma mudança na concavidade. Então, isso não é um ponto de inflexão. Bem, eu espero que vocês tenham entendido aí o que eu estou falando, tá? Deixa eu voltar lá no texto para ver se tem mais alguma coisa a ser dita. Eu até coloquei aqui os exercícios, né, que eu selecionei, mas nem precisam todos. Espera aí, deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, exercício 6, eu mandei fazer também. Poderia. Tenta fazer esses aí. Todos esses vocês conseguem fazer, tá? Mas o que eu nem tinha percebido que eu tinha feito esses exercícios aí. Mas eu posso colocar, por exemplo, o exercício 4, né? Você pode fazer de A até L também. Eu nem tinha selecionado o exercício 6, né? Então, se quiser fazer, pode fazer até F, até o F, tá? O exercício 8, eu tinha selecionado de A até H e nem passei o exercício 9. E o exercício 10, ele é desafiante, né? É um exercício mais difícil um pouco, mas é bem interessante. Não tem muita necessidade de fazer, só se vocês tiverem tempo e interesse, curiosidade para fazer, tá? Mas é bastante interessante. Então, ok, minha gente. Então, essa parte aí fica vista, né? A parte de pontos de
funções máximos e mínimos de função. Eu vou gravar mais um videozinho a esse respeito, só com, de repente, resolvendo um desses exercícios aí, tá? Só para ilustrar. Já tá muito bagunçado isso aqui. Então, eu vou resolver um desses exercícios aí no próximo vídeo. Peraí. Até logo.